Quando falamos em literatura brasileira, poucas cidades têm uma história tão marcante quanto Caxias. Desde o século XIX, Caxias se destacou como um verdadeiro berço literário nacional e sendo chamado por muitos de celeiro de poetas. Foi aqui que nasceram nomes que deixaram uma marca profunda na literatura brasileira, como Gonçalves Dias e Coelho Neto. Mas não foram apenas essas figuras históricas. Escritores como Teófilo Dias, Vespasiano Ramos, Renato Menezes, Wibson Carvalho, Eliseu Arruda e Marinalva Aguiar, entre muitos outros, formam uma verdadeira constelação de talentos. Todos eles contribuíram para construir a identidade cultural da cidade. Estamos aqui agora, em frente à Academia de Letras, dando uma contribuiçãozinha para o nosso mini documentário. A Academia Caxiense de Letras foi inaugurada em 1997 e até os dias de hoje está aqui. Ela tem um acervo de biblioteca de mais de 5.000 livros, também considerada a Casa de Coelho Neto. Aqui nós encontramos vários documentos dos nossos escritores daqui da nossa cidade de Caxias. Vamos lá dar uma entrada, olhar como ficou. Lembrando que esse ano ela passou por uma reforma, o governo do estado, ajudou a reformar todo esse prédio da Academia Caxiense de Letras. Vamos lá dar uma olhadinha como está? O que é que você acha dessa nossa literatura? O que está faltando para ela ser divulgada, para ela ser mais trabalhada? Acho que tem uma série de fatores que envolvem esse problema, né? Um deles é político no sentido de política editorial. As grandes editoras brasileiras, Companhia das Letras, só me ocorreu eu conheço agora, mas as grandes editoras brasileiras, elas são todas no eixo Rio-São Paulo, né? Então, os livros que têm visibilidade no Brasil são todas a maioria são do Rio, eixo São Paulo. Algumas editoras são do Rio Grande do Sul. Tem uma editora que é uma resistência no Brasil, que é a LPM, mas é gaúcha, né? Então, as editoras mais fortes, elas são do Sudeste e do Sul. Então, os livros que são publicados por essas editoras, eles têm muita visibilidade. E os comentadores desses livros também são desse que a gente chama de eixo, né? Então, acaba que a visibilidade dos textos fica sendo a visibilidade daqueles textos. Sem falar no protagonismo político desses estados, né? Sobretudo Rio de Janeiro e São Paulo, que faz parecer que o Brasil é Rio de Janeiro e São Paulo. Tanto que nos livros de literatura, quando você vê literatura brasileira, a maioria dos textos se remete a autores que são do Rio de Janeiro e de São Paulo. A nossa literatura, ela é muito limitada e pouco conhecida. Limitada no sentido de conhecermos poucos autores, como Gonçalves Dias, que tem sua importância, tem seu peso dentro da literatura caxiense, mas ainda falta muito para professores de literatura, muito para os alunos dentro das escolas, para as bibliotecas, para alcançarmos de verdade esse incentivo e essa contribuição para a cultura local. Caxias fora, é e sempre será um grande celeiro de poetas, escritores, romancistas, cronistas, porque essa é a personalidade do povo caxiense. A instrução, Academia Caxiense de Letras, fundada no dia 15 de agosto de 1997, ratifica esse caractere da nossa personalidade. A literatura caxiense, hoje, ela está sendo um pouco mais trabalhada nas escolas, mas ainda deixa muito a desejar, porque se trabalha muito a questão do Gonçalves Dias, a questão da cultura indígena, a questão da influência de Gonçalves Dias na literatura maranhense,
e brasileira, mas falta um pouco mais trabalhar a questão de Coelho Neto, que foi um grande jornalista, escritor, que inclusive deu origem a vários nomes de peculiaridades de cidades. Por exemplo, a Cidade Maravilhosa do Rio de Janeiro, foi ele que colocou essa alcunha. Cidade Verde de Teresina também foi o Coelho Neto que colocou esse nome. Enfim, existe também a questão de Vespasiano Ramos, que não é muito trabalhado na literatura caxiense. Nós temos outros autores que podem ser trabalhados na literatura caxiense, maranhense, enfim. Mas já é um passo para o crescimento literário, é um passo para o conhecimento cultural dos nossos jovens, das nossas crianças. A literatura caxiense, ela é sim bem divulgada. Nós temos eventos, na verdade, que promovem esse tipo de divulgação, não só aqui, como projetos de extensão. Nós temos projetos de extensão, não só o nosso, na EGERI, que a gente aplica literatura maranhense, né, nas escolas municipais, mas nós temos outros projetos que foram desenvolvidos aqui pela UEMA, mas o público ainda é muito pequeno, né? A questão de receber a literatura ainda sofre um pouco de, podemos dizer assim, de preconceito, né? O público que lê, ele ainda é muito pequeno. A literatura, não só a caxiense, mas a literatura no geral, ela sofre um pouco de preconceito nessa recepção da literatura. As pessoas olham a leitura como algo sem importância, algo que não é necessário, né? Pelo contrário, é sim necessário ler. A gente conversar sobre a questão da literatura caxiense. E aí eu te pergunto, aqui na escola, né, vocês trabalham a literatura caxiense no currículo? Sim, até porque é obrigatório, né? De acordo com a lei de diretriz e base do próprio currículo municipal, nós temos que informar os nossos alunos a respeito da nossa literatura, até porque a nossa cidade, ela tem uma história linda, né? E é uma história riquíssima. Então, temos os grandes, assim, eu digo grandes e maiores e grandes autores como Gonçalves Dias, Coelho Neto, Vespasiano Ramos, né? E os mais recentes, que são o Carvalho Júnior, o Ibson Carvalho, Ezequiel Barros. Então, a nossa turminha conhece, inclusive trouxemos alguns deles aqui para palestras. A gente trabalha o conteúdo, né, planeja tudo direitinho, trabalha dentro da oralidade da própria criança e a gente sempre finaliza trazendo, levando para a Academia Caxiense de Letras, para que ele conheça que aquele espaço ali é um espaço de poesia, de literatura, né, que está ali com grandes poetas, grandes escritores, ou a gente traz a convite eles para dar uma palestra na nossa escola. Em todas as séries? É trabalhado desde o primeiro ano, né? Educação infantil ou lúdico, certo? Mas desde o primeiro ano é trabalhado. Inclusive, o ano passado foi o tema da nossa feira. Né? Nossa feira cultural foi voltada exatamente para as figuras ilustres caxienses, os poetas, né? A literatura caxiense. Não chegamos ao final, pelo contrário, esse é o início de uma nova jornada. Quero agradecer a todos que contribuíram com um pouquinho do seu conhecimento. O nosso muito obrigada.